Atenção, se você não gosta de teatro, esse vídeo não é para você. Ei você, viajante do universo do teatro, seja muito bem-vindo de volta ao ET Extra Teatral. Eu sou Gabriela Antonakis e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre este livro aqui, chamado A Vertical do Papel, que é do Yuri Auschwitz, um pedagogo e diretor ucraniano. Este aqui é um livrinho teórico, mas é também um livro teórico prático, porque ele não fica só na teoria, e é um livro que quem vai tirar proveito maior seriam atores, pedagogos, diretores, professores, enfim, estudantes de teatro. Ele tem outros livros publicados e traduzidos em português. No caso aqui a gente tem A Vertical do Papel, a gente também tem o livro Treinamento para Sempre. Esse aqui eu tenho também e uso muito, uso bastante esse livro aqui, principalmente para dar aula. Tem um outro livro dele publicado pela Perspectiva, que se chama 40 Questões para um Papel. E ainda tem um último livro dele traduzido em português, que é Teatro Sem Diretor. E não pense que este sujeito está distante de nós por ser um diretor ucraniano, não senhor, porque ele já esteve no Brasil, já deixou suas pegadas aqui, já deixou muitos ensinamentos. Então, como ele é nosso contemporâneo, Yuri Auschwitz ainda está vivo, ele traz bastante material aí pra gente refletir sobre o processo teatral. Bom, então vamos lá. O que o Yuri Auschwitz está falando por autopreparação do ator, né? Não sei se você já ouviu falar daquele título do Stanislavski, A Preparação do Ator. A gente tem esse livro aqui, ele é bem conhecido. Inclusive, na Vertical do Papel, nesse livrinho, o Yuri, ele fala algumas vezes, cita Stanislavski algumas vezes. Mas o que ele diz aqui da autopreparação é um olhar diferente sobre a atuação, no sentido que ele entende que o ator ele tem que se desenvolver por conta própria, é como se o ator tivesse que fazer um trabalho de casa. Mas ele fala muito mais, muito além do que aquele sistema de decorar o texto, né, de entender a história do teu personagem. A Vertical do Papel, ela vai muito além, né? Essa metodologia que ele propõe aqui neste livrinho vai muito além de simplesmente decorar um texto. Porque aqui o ator serve como um meio, como um instrumento para desenvolver um tema maior do que ele mesmo. O ator a serviço da vertical do papel. E o que seria essa vertical do papel? Antes de falar da vertical, vamos falar da horizontal. Aí a gente entende mais ou menos o que o Yuri mesmo, né? A gente tá falando do Yuri Auschwitz, a gente não tá falando de outra coisa. Por enquanto a gente tá falando só do Yuri Auschwitz. A gente vai entender o que significa para ele, dentro desta metodologia, o que seria trabalhar a horizontal e o que seria trabalhar a vertical. A horizontal do papel, como eu tô fazendo aqui, né, uma linha horizontal com a minha mão, é como se fosse uma linha do tempo, né, uma linha do tempo deste personagem. Então aqui o personagem, ele nasce, aí aconteceu isso na vida dele, e depois ele morreu. São os fatos, né? Essa linha do tempo. Os fatos que acontecem, aquela vida que é visível, que você vê o que está acontecendo. Por outro lado, a vertical do papel, que é o foco aqui deste livro, por isso que é o nome do livro, é um trabalho, um entendimento do personagem como uma vida vertical, como uma vida espiritual, uma vida invisível. Então, se na horizontal a gente fala de uma linha de tempo, na vertical a gente fala sobre um caminho, uma jornada de busca, né? Uma parte espiritual dessa personagem que a gente vai interpretar. Então esse olhar do Yuri Auschwitz, ele vai muito além do óbvio, né? Você não vai interpretar para ele, vamos supor, simplesmente na horizontal, que é o que a maioria dos atores, a maioria dos processos pede que se faça, né? Aquela coisa de você decorar as falas do teu personagem, aquelas coisas de você bater o texto o tempo inteiro, de você entrar na história da peça e do contexto. Não que essas coisas não sejam importantes, mas para Yuri Auschwitz o que é mais importante para o ator é que ele exprima algo, né, que ele expresse algo que vá muito além dos fatos históricos, que vá muito além daquilo que já está dado no texto e que parece que não tem nenhum outro conteúdo. Ou seja, ele se aprofunda nos significados do texto, nos significados do personagem, ao buscar a alma, a vida espiritual dessa peça. Também tem outros conceitos que Yuri fala nesse livro aqui. Esses conceitos seriam de papel, de persona e de personagem. O papel seria como que uma partitura musical. Por exemplo, quando um pianista vai tocar uma música, ele segue ali, né, a partitura, para ele saber o caminho que ele vai fazer. No teatro, para Yuri Auschwitz, o papel seria isso, né? Como essa partitura, esse roteiro que a gente sabe, as diretrizes, né? O norte que o ator tem que seguir. Já a persona é essa parte do personagem que é a história dele, né? Que são os fatos, aquela linha horizontal. E o conceito de personagem
já vai fazer parte desse estudo da vertical do papel, porque é a vida espiritual, é o caminho de busca, é a ideia filosófica que sustenta esse personagem, como se visse esse personagem não somente como um fato, né? Com uma linha de tempo, mas como um mito, como algo eterno. Eu fiz aí esse batidão de conceito, né, falando de horizontal, vertical, papel, persona, personagem, para que você tenha uma noção do que existe de conceito dentro desse livro que a gente pode usar para entender a lógica dele sobre a interpretação. Mas como que o ator vai fazer isso dentro da sua casa se auto-preparando, não é mesmo? Parece uma coisa bem abstrata. Mas é aí que o Yuri vai começar a dar algumas dicas práticas, né, de que exercícios que o ator pode fazer para chegar nesse lugar. A primeira coisa que ele diz que o ator tem que fazer é, estudando o texto sozinho, né, como se fosse um dever de casa, do ator desmembrar as falas desse texto, escrevendo todas essas falas num lugar separado, né, desmembrando, tira do texto e escreve em outro lugar. Assim ele vai ter um conjunto de palavras, né, um conjunto de frases que estão fora de contexto e ele vai ter que estudar somente em cima das falas que estão ali. Essas falas, assim como o texto inteiro, vão ter alguns temas ali escondidos que motivaram o autor ou a autora da peça a escrever essa obra. Então a missão do ator aqui nesses exercícios é encontrar este tema, encontrar o tema principal e os temas que se abrem em leque a partir desse tema principal. Então a partir desse momento que ele fala para buscar os temas, né, aqui o que eu falei do leque, ó, ele desenhou um leque pra gente, tá difícil de entender? Aí o que ele faz? Ele desenha pra gente. Então é buscar, né, quais são os temas, aqui ele escreveu tema e o que abre a partir desses temas, né? O que o autor está expressando, o que esse texto está expressando, que é inclusive maior do que o autor. E aí ele começa a trazer mais exercícios, né? Principalmente nesse terceiro capítulo aqui, que é Criando uma Armadilha para Si Mesmo, que ele vai dar dicas para que o ator trabalhe sozinho sobre o texto. Não somente dicas, mas também etapas, né? Ele vai até o número 16 de etapas, assim. Então, se você quer trabalhar sobre o texto de uma forma autônoma, de uma forma criativa, ele vai dar caminhos para você buscar outros significados dentro do texto. É um livrinho pequenininho e eu até confesso que chega um momento que parece que esse livro termina meio assim, abruptamente, sabe? Parece que ele é interrompido. Eu acho que ele poderia ser um livro maior por algum motivo. Mas mesmo assim eu recomendo a leitura desse livro. Eu acho que a ideia dele, a ideia filosófica mesmo sobre o processo da atuação, da autopreparação do ator, tá bem explicado, tem conceitos bem desenvolvidos. É um livro pequenininho, mas com muitas sugestões práticas. Então eu acho que vale muito a pena. Agora, se você quer conhecer um pouquinho mais de exercícios do Yuri Auschwitz, essa parte mais prática, um pouco mais exemplificada, um pouco mais fácil de entender, aí eu já recomendo outro livro dele para vocês, que é aquele que eu tinha mostrado no início, O Treinamento para Sempre. Esse daqui já tem um conjunto de práticas e até mais voltado para professores de teatro. Então, se você tem essa curiosidade, vai para esse outro livro, tá? Não vou falar muito dele, porque aí vai dar material para outro vídeo. Se você achou interessante esse resumo, né, todas essas ideias aqui que o Yuri traz pra gente, eu te convido a ler e assinar aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso Substack, que é como se fosse a nossa newsletter, né, do ET. Eu deixei já preparadinho ali uma postagem para vocês sobre este livro. Eu falo um pouquinho sobre mesmo a minha experiência pessoal com a metodologia do Yuri. Se inscreve aqui na descrição do vídeo e deixa aqui também essa postagem fixada nos comentários para você acessar. Meu querido, minha querida, se você chegou até esse momento do vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha indicando para mim que você gosta desse tipo de conteúdo e que você chegou até aqui. E não se esqueça de encaminhar esse vídeo para quem você acha que pode precisar dessa leitura. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e a gente se vê na próxima!